da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e atual secretário da Fazenda e do Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles. É na quinta-feira, às 10h45 da noite. O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. 76% do estado de São Paulo avança para a fase verde e tem a maior abertura econômica desde o início da pandemia. Governador João Dória diz que tem um plano B para distribuir a Coronavac, caso não receba apoio financeiro do Ministério da Saúde. Mais de 1,5 milhão de brasileiros saíram do isolamento social rigoroso em setembro. O governo espanhol decreta estado de emergência em Madrid e reordena confinamento suspenso pela Justiça. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diz que presença maior da pecuária no Pantanal teria ajudado no combate aos incêndios. Puxada pela gasolina e alimentos, inflação tem a maior alta para o mês de setembro em 17 anos. Disparada dos preços dos alimentos é sentida principalmente pela população de baixa renda. Tá difícil colocar comida na mesa. O Brasil tem visto o preço dos alimentos disparar. Programa Mundial de Combate à Fome da Organização das Nações Unidas leva o Nobel da Paz de 2020. Olá, boa noite. E hoje na bancada temos o médico cardiologista Dante Senra, doutor pela Universidade de São Paulo, e do economista e doutor em ciência política Ricardo Senes. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Senes, seja bem-vindo. Boa noite, doutor. Boa noite. Pela primeira vez, depois de 7 meses de pandemia, 76% do estado de São Paulo evoluiu para a fase verde do plano de flexibilização de medidas de contenção à Covid-19. Foram meses de espera, mas a boa notícia finalmente veio. 76% da população do estado de São Paulo estarão progredindo para a fase verde, onde atividades e serviços terão seus horários estendidos. Teatros, cinemas, museus. Todos esses equipamentos culturais já se preparam para receber o público. O Museu de Arte Moderna, um dos mais icônicos da cidade de São Paulo, só esperava essa autorização para estrear 3 exposições de uma só vez, com fotos, pinturas e instalações. Tudo, é claro, com o cuidado que a pandemia exige. A demarcação no piso para manter o distanciamento entre os visitantes, álcool em gel nas salas, além da medição de temperatura. Todos os colaboradores do museu foram treinados pela consultoria do Hospital Albert Einstein. Controle muito sério para as pessoas se sentirem seguras e, de fato, a gente minimizou ao máximo o risco que as pessoas podem correr aqui. A liberação de funcionamento do setor cultural se deu depois que a Grande São Paulo e outras 5 regiões passaram pela primeira vez desde o início da pandemia da fase amarela para a fase verde do plano de flexibilização. E só foi possível porque a capacidade hospitalar está controlada e a evolução da doença está decrescente. Estão permitidas atividades culturais e convenções, assim como a realização de eventos sociais ou de negócios que devem ser pré-agendados. A compra dos ingressos deve ser feita de forma antecipada. A ocupação será limitada a 60% da capacidade e o uso de máscara será obrigatório. O comércio em geral, como lojas, bares e restaurantes e salões de beleza, poderão abrir por 12 horas, respeitando a capacidade máxima de até 60%. A mesma conduta que nós temos que ter na farmácia, nos supermercados, que nunca fecharam, são as mesmas que a gente deve ter em relação aos cinemas, à cultura, ao shopping, ao comércio. Então é preciso ter cautela.
Atividades que geram aglomeração, como a presença de torcedores em eventos esportivos e shows, continuam proibidas em todo o estado. As restrições só devem terminar quando houver uma vacina contra a Covid-19. Hoje, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que tem um plano B para garantir a distribuição nacional da Coronavac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, caso não receba aporte financeiro do Ministério da Saúde. E tenho recebido, sim, visitas de governadores, senadores e deputados com interesse na Coronavac. E, obviamente, colocaremos à disposição a vacina do Butantan para que outros estados possam adquiri-la e também imunizarem os brasileiros de outros estados. Segundo Dória, no próximo dia 21 haverá uma reunião com representantes do Ministério da Saúde para definir se a União irá ou não adquirir as doses da vacina. Doutor Dante, apesar do otimismo, nós temos um feriado aí na próxima segunda-feira. Eu queria saber se as aglomerações se repetirem, como a gente teve no dia 7 de setembro, os casos podem voltar a aumentar, a gente pode retroceder nessa fase verde que a gente chegou? Pode, infelizmente, é provável. É provável que a liberação aumente, obviamente, o número de casos. Isso é até previsto. Não é um momento que me agrade essa liberação, não, porque nós estamos aí às vésperas, nos estertores de uma vacina, num momento em que o mundo registra aumento do número de casos. São Paulo tem 500 novos casos por dia ainda, tem 150 mortes por dia. Eu não vejo essa liberação nesse momento com bons olhos. O indicador de leito hospitalar vago, a meu ver, também tem que ser olhado com muito cuidado. Quando os hospitais estão lotados, eu acho que sim, é um indicador para você ser mais restrito e aumentar o isolamento. Mas quando eles estão com muitos leitos vagos, com 35%, 40% de ocupação, que é o que está acontecendo hoje, eu não acho que isso seja um indicador para você abrir. Quer dizer, não é porque tem hospital que você pode se contaminar. Então, esses dados têm que ser olhados com cuidado. Agora, sobre as escolas, né? Se nós conseguimos ficar 2 semanas na fase verde, o número de alunos de 35%, né, de ocupação, vai para 70%. As chances são grandes da gente dobrar aí esse valor? As chances são grandes, mas há de se tomar cuidado, porque hoje a gente sabe que 90% das crianças evoluem de forma assintomática. Né? Então, o ideal seria que as crianças fizessem exames semanalmente para saber, nem tanto por elas, mas saber se elas não levam o vírus para o seu idoso com comorbidades que habitam com eles. Né? Sim. Cenis, a reabertura de teatros, cinemas e museu é importantíssimo para o setor da cultura, que foi duramente atingido, né? Eu tenho certeza que eles estavam aí ansiosos para esse dia chegar. Olha, cara, sem dúvida nenhuma, é um dos setores, né, entretenimento, uma boa parte dos serviços e comércio foram os setores mais atingidos. E o setor de cultura, ele tem uma característica de estar sempre, do ponto de vista financeiro, fluxo de caixa, reservas, etc., numa situação bem precária. Então, esse período estendido aí de fechamento, infelizmente, condenou alguns deles, por exemplo, alguns cinemas não conseguiram resistir, né? Você tem teatros que também não sobreviveram. Então, assim, é uma ótima notícia, né? Tem que ser comemorada e sem dúvida nenhuma. Agora, infelizmente, ainda com um sinalzinho de preocupação do lado, né? A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse hoje que o desastre causado pelas queimadas no Pantanal seria menor se a atividade agropecuária fosse maior na região. A declaração da ministra foi durante a audiência pública da Comissão Temporária do Senado, que acompanha a situação das queimadas no Pantanal. Ao falar do problema na região, ela fez menção à tese defendida em agosto pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e pelo presidente da República, de que o gado, ao ingerir o capim seco das pastagens, reduziria as chances de propagação do fogo. Aconteceu o desastre porque nós tínhamos muita matéria orgânica seca, que talvez, se nós tivéssemos um pouco mais de gado no Pantanal, isso teria sido um desastre até menor do que nós tivemos esse ano.
A fala da ministra gerou controvérsia dentro e fora do Congresso Nacional. Falar em boi-bombeiro para justificar a crise que se abateu sobre o Pantanal é um equívoco. Isso desvia o foco quanto aos principais responsáveis pela situação ter chegado a esse nível de gravidade. Então, houve um desmonte das políticas ambientais, dos órgãos que fazem o trabalho de prevenção e combate aos incêndios. Não foram empregados esforços para prevenir que o fogo se alastrasse. Por meio de nota, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, disse que a explicação dada por Tereza Cristina é técnica, verdadeira e comprovada cientificamente. Essa declaração da ministra Tereza Cristina não faz o menor sentido. Isso porque nos últimos 20 anos, o rebanho bovino no Pantanal cresceu 38%. E essas são as mais graves queimadas dos últimos anos. Segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2020 o fogo já consumiu quase 33 mil quilômetros quadrados do Pantanal. O número é quase 3 vezes maior do que foi registrado no mesmo período de 2019 e já supera o resultado de todo o ano passado. Apenas em setembro, as queimadas consumiram 14% de toda a área do bioma, que passa pelo pior período de estiagem dos últimos 60 anos, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Na próxima terça-feira, é a vez do ministro do Meio Ambiente participar de uma audiência na comissão do Senado para falar sobre as queimadas no Pantanal. A ação do homem no meio ambiente pode ser a grande responsável pelo surgimento do novo coronavírus. A afirmação é de cientistas brasileiros da Unicamp, a Universidade de Campinas. Alguns cientistas defendem que entramos numa nova era geológica, o Antropoceno. O Antropoceno se inicia no final do século XIX com a questão do comércio global, com a questão do colonialismo e com a questão do industrialismo, da Revolução Industrial e a questão da agricultura mundial. Quem criou o termo foi Paul Crutzen, prêmio Nobel de Química pelos estudos sobre a camada de ozônio. O Antropoceno é definido pela capacidade do homem de tomar o lugar da natureza como principal agente transformador do planeta, o que tem colocado em xeque o equilíbrio do meio ambiente. Há 13 anos, o painel intergovernamental de mudanças climáticas já tinha feito o alerta. O estudo aponta que a ação do ser humano é responsável direta pelo aquecimento global, que coloca em risco nossa própria espécie. O retrato mais visível da intervenção humana é o derretimento das calotas polares. O degelo tem revelado segredos escondidos, alguns por milhões de anos. Recentemente foi descoberto na Sibéria um vírus de 30 mil anos. A região registrou no verão de 2020 temperatura de 38 graus, 20% acima da média. No Brasil, o desmatamento e as queimadas criminosas na Amazônia e no Pantanal provocam a destruição do habitat de espécies que podem ser hospedeiras de vírus para os quais nós não temos defesa. A partir da inserção do homem em espaços de mata, esses patógenos que viviam lá, né, que deveriam estar vivendo num determinado equilíbrio ambiental, começam a se anexar, digamos assim, a outros hospedeiros, que não os animais silvestres, como normalmente é o que acontece. Mesmo se nós olharmos a grande peste negra durante a Idade Média, nós vamos ver que ela está relacionada a mudanças climáticas, naturais, é claro, naquela época. A ciência estima que 75% das novas doenças que surgiram nos últimos 50 anos tiveram como origem animais silvestres, como o ebola, a gripe aviária, o influenza e agora a Covid-19. Invernos mais curtos e verões mais longos, com temperaturas extremas, mesmo em regiões historicamente frias, devem ser cada vez mais comuns, assim como o surgimento de novas doenças para as quais ainda não temos proteção. O mais importante de todas as mudanças ambientais é o desflorestamento e a penetração do homem em áreas ainda desconhecidas.
Só uma correção, a nossa repórter falou que tinha 20% a mais de calor na Sibéria, na verdade, 20 graus a mais. Bom, doutor Dante, esse clima quente pode influenciar nos números da pandemia daqui para frente? Essa reportagem ilustra a biografia do vírus, né? Quer dizer, quem diz que foi produzido em laboratório e tal, os novos vírus ou os conhecidos na espécie humana, que estão interferindo na espécie humana, que são patógenos conhecidos como o ebola, o H1N5, que é da gripe aviária, né, que são vírus que habitam normalmente nos animais silvestres, dada essa relação promíscua, pouco ética que o homem tem com a natureza, né, estão mudando os ciclos desses vírus, fazendo com que eles sofram mutações e possam se adaptar a viver, a ter o homem como hospedeiro. Né? Então, o vírus surge dessa relação, dessa linha pouco tênue que o homem tem com a natureza e com os animais selvagens. Né? E, Sênis, a declaração da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, de que as queimadas seriam menores se houvesse mais gado no Pantanal, deixou os ambientalistas revoltados. A culpa é do gado ou é da gestão ambiental do governo? Olha, cara, esse governo se especializou em anunciar algumas teses malucas sobre muitas coisas, né? Entre elas sobre o coronavírus, sobre agora a questão ambiental. Tinha teses malucas sobre segurança pública, sobre economia, né? Eles têm um pouco essa característica. Nesse caso aí, eu acho que a ministra apresentou uma ideia que só o grupo dela referencia como sendo verdade. Não tem nenhuma base, pelo menos conhecida, no que nos estudos ou no que as principais instituições que estão avaliando as causas dessa queimada completamente fora do padrão histórico, que está, obviamente, associado a um período de estiagem mais amplo, mas a questão é que só a estiagem por si só não gera fogo. Esse fogo, e principalmente na maneira com a qual está distribuída, ele tem um elemento humano fundamental na sua origem. E dois, o fato do Estado federal, do governo federal e do governo estadual estarem completamente desarmados para enfrentar isso, são duas variáveis que parece que explicam nas principais, vamos dizer, versões aí das instituições mais sérias, é o que explica essa pandemia, esse desastre absoluto, né? Fogo proposital e deficiência no combate. Deixa passar boiada que acaba a queimada, é isso? Põe boiada em tudo que resolve o problema, né? E você vai ver a seguir? Inflação avança e tem a maior alta para setembro desde 2003. E ainda, aumento dos preços dos alimentos é sentido principalmente pela população de baixa renda. Aguarde que nós voltamos já já. Formado por um comitê de empresários e economistas brasileiros. O debate traz diversas análises, entre elas a do ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e atual secretário da Fazenda e do Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles. É na quinta-feira, às 10h45 da noite.
cultura livre é a atemporalidade. Senta aqui, vou te dar um recado, tudo muda. Poder se expressar livre por aí. Dentro dos olhos meus, não sei. São caminhos abertos para a canção brasileira. Morreu com muito sonho na cabeça. Um novo mundo sob um novo olhar. Metrópolis. Domingo, às 8h. O Brasil depois da crise. O que esperar da economia depois que a pandemia passar? As perspectivas econômicas são o centro do encontro virtual formado por um comitê de empresários e economistas brasileiros. O debate traz diversas análises, entre elas a do ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e atual secretário da Fazenda e do Planejamento de Estado. A inflação oficial acelerou por causa dos alimentos e da gasolina e é a maior para setembro em 17 anos nas contas do IBGE. A maior variação e o maior impacto, mais uma vez, veio do Grupo Alimentação e Bebidas. O campeão foi o óleo de soja, com um aumento de quase 30% no mês e acima de 50% no ano. O arroz também subiu muito e já está 40% mais caro em 2020. O dólar, em um patamar mais elevado, estimula as exportações. Isso diminui a oferta no mercado interno e pressiona os preços desses produtos, segundo o IBGE. Outros produtos da cesta de consumo das famílias, como o tomate, o leite, longa-vida, também tiveram remarcações expressivas. Os motoristas também tiveram que tirar mais dinheiro da carteira para encher o tanque do carro. O litro da gasolina ficou, em média, cerca de 2% mais caro. Com tudo isso, o IPCA fechou o mês em 0,64%. É o índice mais alto para setembro desde 2003. No ano, ele acumula taxa superior a 1%. Em 12 meses, está na casa dos 3%. Continua, portanto, abaixo da meta do governo para 2020. Os números só não são maiores porque alguns itens ficaram mais baratos, principalmente do Grupo Saúde e Cuidados Pessoais, com destaque para os convênios médicos. A ANS suspendeu os reajustes dos contratos em agosto e isso se refletiu também no mês passado. A alta nos preços dos alimentos afeta principalmente a população com menor rendimento. A repórter Semaia Oliveira, do coletivo jornalístico Nós Mulheres da Periferia, esteve em bairros da Zona Sul de São Paulo e mostra como os moradores da região lidam com esse aumento. Arroz, feijão, leite. Tá difícil colocar comida na mesa. O preço dos alimentos no Brasil disparou. O arroz, por exemplo, ficou quase 20% mais caro desde o início do ano, segundo o IBGE. E o aumento do feijão foi superior a 30%. O preço dessa alta é pago principalmente pela população com menor rendimento. Muito abusivo, viu? Muito, porque o salário não aumentou. Eu acho que é um absurdo, porque muita gente perdeu o emprego. Claudiana é moradora do Grajaú, Zona Sul de São Paulo, e também sentiu a diferença. Ela conta que busca por promoções nos mercados, mas mesmo assim as compras mudaram. Antes a gente podia comprar, uns alimentos mais saudáveis, legumes, frutas. E hoje a gente já não consegue tanto, porque está muito caro. As pessoas se ajeitam como podem para lidar com a falta de recursos, como acontece no Jardim Miriam, outro bairro da zona sul da capital. Desde março, do início da pandemia, a comunidade se organizou para a distribuição de cesta básica e marmitex para a população, mas a demanda está aumentando. Com a diminuição do auxílio emergencial e com a falta de emprego, e o aumento dos alimentos, principalmente da comida, então aumentou, assim, além das famílias que a gente já tem cadastrada, que a gente atendeu, que são as famílias aqui do território Cidade Ademar, aumentou muito mais essas famílias que não são cadastradas, que não estava sendo assistida pela gente. Os preços puxados para cima por diversos fatores, entre eles a pandemia do novo coronavírus, devem se manter pelos próximos meses. Por isso, a economista Gabriela Chaves afirma que o debate precisa ser ampliado para evitar consequências ainda piores.
É muito importante a gente entender que, sobretudo em momentos de crise econômica como a gente está vivendo, o governo, os estados precisam assumir a sua responsabilidade diante da população. O Brasil lutou muito para sair do mapa da fome e a gente precisa entender que, se não forem tomadas medidas que priorizem, dignidade, condições, que priorizem a soberania alimentar, a gente vai voltar para o mapa da fome. Semaia Oliveira, do Nós Mulheres da Periferia, para o Jornal da Cultura. Cenis, qual a explicação para esse aumento abusivo no arroz e no óleo de soja, por exemplo? Olha, cara, acho que essa pressão inflacionária vem sendo identificada há um tempo, né? Você tem alguns índices que medem o atacado, que já estavam captando isso há um tempo. Acho que tem uma razão principal, tem a ver com uma competição que ocorre no mercado, que é a opção que os produtores de commodities, que tem mercado internacional atrativos, quando você tem uma alteração significativa no câmbio e ele é favorável a você vender lá fora em detrimento da venda interna, é natural que o produtor, que no objetivo é fundamentalmente aumentar a sua lucratividade, quando ele vê as duas opções e lá fora o preço está mais interessante e o câmbio ainda mais, ele desvia a venda para fora. É uma alta temporária. Ele tende a ser uma alta temporária, mas como a faixa do nosso câmbio alterou, né, nós estamos num outro patamar de câmbio, esse movimento pode se perdurar um pouco mais. Nós estamos num pico, né, de ajuste, mas nós estamos num outro patamar de câmbio. Então, aqueles produtos alimentícios que concorrem, que o mercado doméstico concorre com lá fora, eles tendem a pressionar. Então, é o óleo de soja, é o arroz, é a carne, tem resquício disso no leite, nos derivados. Então, esses produtos têm puxado para cima assim os preços. Agora, Cenis, nós sabemos que o auxílio emergencial está com os dias contados, né? Qual pode ser o efeito na economia quando isso acabar de vez? Olha, essa população da periferia, claro, é a mais atingida. Nós vamos ter uma reversão, já estamos começando a ter, né? Porque o auxílio passou de 600 para 300 e está tendo um phase-out, reduziu um pouco a base desse programa e isso, a princípio, vai acabar em janeiro, é possível que se prolongue alguma coisa, mas, de qualquer maneira, o efeito que a gente teve durante a pandemia e que foi uma política, precisa lembrar que, para algumas populações, o repasse foi acima do que era a renda deles anteriores, né? Foi ali na correria de fazer um programa, erraram um pouco a mão. Então, você teve uma injeção de recursos nas classes D e E que gerou um efeito que nós estamos vivendo agora. Na hora que esse efeito sair e a questão inflacionária continuar mais ou menos presente, nós vamos ter uma situação difícil, principalmente para as classes mais baixas. Você acha que falta responsabilidade dos estados com relação a essa população da periferia? Ou que o governo devia regulamentar alguma coisa, você acha, num momento de pandemia? Então, mas existem políticas para o governo regular o mercado e que, em geral, não funciona tabelar preço, né? Preço não funciona, mas sim regular por quantidade. Então, os estoques reguladores, que o pessoal chama, que principalmente naqueles produtos essenciais, e aí vale tanto para alimento como para outros produtos, por exemplo, combustível, né? Questões que estão diretamente impactando a vida do país, do ponto de vista de segurança, e a inflação e a disponibilidade de produtos no país. Você pode ter estoque regulador, vários países do mundo têm. O Brasil costumava ter. Até o governo Temer, nós tínhamos estoques desse principal, inclusive de arroz. Eram estoques que o governo vai lá, ele compra no período da safra. Quando você tem o mercado inundado daquele produto, você ajuda o produtor, porque quando vai muito produto no mercado, o preço cai. Então, o governo entra, aumentando a demanda, ele dá uma regulada no preço. O preço não cai tanto. E na hora que você está no entre-safra, ou você tem um momento como esse, onde você tem uma exportação que está pressionando o preço doméstico, o governo entra vendendo o produto, ou botando o produto no mercado. Aí você regula para baixo. Então, são os estoques reguladores. Faz sentido. O governo abandonou isso, o governo Bolsonaro nunca adotou, mas também já foi desmontado no governo Temer. E uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostrou que mais de 1,5 milhão de pessoas deixaram o isolamento rigoroso no mês de setembro no Brasil. O levantamento mostrou que entre a segunda e terceira semanas de setembro, cerca de 1.600.000 brasileiros deixaram o isolamento rigoroso. Atualmente, pouco mais de 33 milhões de pessoas afirmam estar isoladas, uma queda de 30% em relação ao fim de julho, quando quase 49 milhões de pessoas disseram adotar esse cuidado. Por outro lado, houve aumento no número de brasileiros que dizem não tomar nenhuma medida de proteção, passando de
de 5 milhões no mês de agosto para pouco mais de 6 milhões em setembro. O Rio de Janeiro anunciou a retomada das aulas presenciais para o terceiro ano do ensino médio e para a educação de jovens e adultos da rede estadual no dia 19 de outubro. O retorno não será obrigatório e o governo do estado afirma que vai manter o ensino remoto. Cada unidade escolar poderá receber até 20% da capacidade. Os levantamentos feitos pelo consórcio de veículos da imprensa e pelo Ministério da Saúde mostraram que o país tem hoje pelo menos 5 milhões e 50 mil casos da doença, com mais de 149 mil óbitos. O mundo registrou hoje um novo recorde de casos diários de contaminação pelo novo coronavírus, com mais de 350 mil notificações. Segundo a Organização Mundial da Saúde, este é o terceiro recorde no mês de outubro. Para a OMS, a aceleração da contaminação na Europa é a responsável pelas altas taxas mundiais. A Espanha, que apresenta os piores números no continente, decretou novamente estado de emergência em Madrid. A decisão vai permitir que o governo adote medidas restritivas pelos próximos 15 dias, como proibir moradores de saírem de casa sem motivo de necessidade básica. A Espanha tem atualmente mais de 860 mil casos da doença. O país vizinho, Portugal, teve o segundo dia seguido de alta de casos. De acordo com autoridades, o país notificou mais de 1.300 casos em 24 horas, número registrado apenas no mês de abril. Desde meados de setembro, Portugal adotou o estado de contingência, com medidas restritivas que serão mantidas até pelo menos a próxima semana. E nas últimas 24 horas, a Rússia também bateu recorde de novos casos da doença, com pouco mais de 12 mil notificações. O país ultrapassou 1 milhão de casos, sendo o quarto país com o maior número de registros da doença, segundo a Universidade Johns Hopkins. Bom, doutor Dante, o número de casos está explodindo, né, na Europa, em vários países da Europa. Foi observado um crescimento do contágio entre os jovens. Como que a gente consegue explicar? Eles estão exagerando na flexibilização? O jovem socializa, né, mais do que todo mundo. Né? Agora mesmo no Brasil, depois de 6, 7 meses de pandemia, as pessoas têm que reassumir a sua função, têm que trabalhar, né? Mas não tem que socializar. Agora ainda não é hora de socializar, né? E tem gente que acha que a pandemia acabou e que não precisa mais do isolamento, ou porque já não vai pegar, porque tem algum tipo de imunidade, se não pegou até agora, que é aí que mora o perigo, né? Quando vem novas ondas de contágio. Mesmo a Europa flexibilizou quando alguns países tinham o que a gente chama de R0, que é o índice de transmissão da doença, todos abaixo de 1. Né? O Brasil nunca chegou abaixo de 1. Né? Nós estamos flexibilizando com um R0 de 1 a 1,3, né? Variando. Então, a possibilidade de que a gente tenha novas ondas de contágio em momentos de flexibilização, né? Por isso que tem que se enfatizar muito as medidas de higiene, as medidas de cuidado, de distanciamento, o uso de máscara, para ver se a gente ameniza esses números. Mas a gente espera, sim, que o número de contágios volte a aumentar no Brasil. E, Sênia, segundo um estudo da Faculdade Getúlio Vargas, o Rio de Janeiro foi o único estado do Brasil em que a pobreza aumentou durante a pandemia. O que explica esse dado? Olha, cara, eu diria que você tem uma variável para compensar, porque a maior parte dos estados tiveram uma redução na pobreza por conta do auxílio emergencial. O Rio de Janeiro, tendo o auxílio emergencial presente como os outros estados e ainda assim aumentou a pobreza, basicamente a perda econômica do estado foi acima da proporção da ajuda na renda das pessoas. Então, assim, o Rio de Janeiro é um estado que depende muito de recurso federal, né, de repasses e etc., da indústria de energia, em particular do petróleo, do turismo e de alguns serviços como a área de comunicação, finanças e etc. A indústria de
de turismo no Rio de Janeiro desmontou por conta da pandemia e toda a parte de entretenimento e etc. Teve uma desaceleração na área de infraestrutura e de energia. Então, você pode ter aí uma somatória que foi maior do que uma somatória de fatores negativos que foi maior do que a injeção de recursos positivo do caso do auxílio emergencial. O Rio de Janeiro já vive uma crise institucional nos últimos 10 anos, né? Uma desorganização em todas as áreas da sociedade, segurança pública, transporte, saúde. É um estado que tem 4 milhões de pessoas que vivem em absoluta exclusão social, né? Em aglomerados, nas comunidades, né? Sem acesso à saúde, sem saneamento básico. É esperado que seja um estado que sofra mais. E você vai ver em instantes, a Amazônia tem o maior número de queimadas em 10 anos. E ainda, contaminado com a Covid-19, Donald Trump diz que participará de comício no fim de semana. Nós voltamos já, não saia daí. Sob um novo olhar. Metrópolis. Domingo, às 8 da noite. O Brasil depois da crise. O que esperar da economia depois que a pandemia passar? As perspectivas econômicas são o centro do encontro virtual formado por um comitê de empresários e economistas brasileiros. O debate traz diversas análises, entre elas a do ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e atual secretário da Fazenda e do Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles. É na quinta-feira, às 10h45 da noite. Cultura livre é a atemporalidade. Senta aqui, vou te dar um recado, tudo muda. Poder se expressar livre por aí. Dentro dos olhos meus, não sei. São caminhos abertos para a canção brasileira. Morreu com muito sonho na cabeça. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou novos dados da devastação na Amazônia. O número de queimadas de janeiro a setembro deste ano é o maior desde 2010. O país que tem a maior biodiversidade do planeta vê com tristeza cada árvore derrubada e incendiada. As queimadas alimentam a ideia de limpeza para a conversão de floresta em pasto. O INPE revelou que de janeiro a setembro houve mais de 76 mil focos de incêndio na Amazônia. Nos últimos 10 anos, esse número só fica atrás do de 2010, quando houve 102 mil focos. Com relação ao desmatamento, dados do INPE apontam que em setembro, 964 quilômetros quadrados de área verde passaram a correr o risco de desaparecer. É o segundo maior alerta dos últimos 5 anos, só perde para o ano passado. Foram quase 1.000 quilômetros quadrados de floresta destruída. Para a gente relacionar o que isso representa, é como se a cada minuto uma área do tamanho de 2 campos de futebol viesse ao chão de forma ilegal. Neste fim de semana, a Operação Verde Brasil 2 completa 5 meses de atividade. Isso tudo acontecendo com a presença do Exército na reunião. Uma presença cara
e que está sendo mal utilizada, porque não está trazendo resultados, efeitos concretos no combate ao crime ambiental e para baixar esses números. A Amazônia Legal corresponde a mais da metade do tamanho do Brasil, espalhada por 9 estados. Pará foi o que mais desmatou no mês passado, onde a degradação chegou a 426 quilômetros quadrados. Rondônia aparece na 3ª posição deste ranking. Só a capital Porto Velho desmatou quase 70 quilômetros quadrados em setembro. Com a economia diretamente ligada ao agronegócio e com inimigos poderosos como o garimpo ilegal e a grilagem, defender a preservação ambiental é um desafio. Wilton é conselheiro da Reserva Biológica do Jaru, na cidade de Ji-Paraná, uma das maiores de Rondônia. O lugar é lar de muitas espécies, como o tamanduá-bandeira, onça-pintada e até onça-preta. Fazer a sociedade saber que temos uma reserva e ela é responsável pelo nosso microclima da região. E não é só o verde que o Brasil perde. Não manter a floresta viva custa muito caro ao país. Investidores, empresas internacionais que dizem que querem parar de fazer negócio, comprar produtos agrícolas brasileiros por conta dessa devastação ambiental. Você muito provavelmente já ouviu falar de economia circular. A prática, por exemplo, de usar energia renovável, reutilizar água e até mesmo produtos que ainda estão em boas condições. Pois essa atividade, que contribui muito para a preservação do meio ambiente, está ganhando cada vez mais adesões, inclusive do comércio. Tudo começa com a construção do armário com material reciclável. Depois de pronto, a comunidade ajuda na instalação. O guarda-roupa fica na calçada e os moradores abastecem as prateleiras com roupas e outros objetos. O recado é claro: deixe o que você não usa mais e leve o que precisar. É tudo de graça e para quem quiser pegar. Não dá mais para a gente continuar a comprar, usar e jogar fora. Esse modelo deu errado, o nosso modelo de vida está dando errado, a gente não pode enterrar 95% das nossas roupas que são produzidas no planeta só porque ou não serve mais em mim ou porque tem um furinho. Se não serve em mim, pode servir em vocês. O projeto Armário Coletivo começou há 5 anos. Já são 14 guarda-roupas espalhados pelo sul do Brasil e mais de 300 mil objetos compartilhados. É a chamada economia circular, uma nova forma de evitar que produtos ainda em condições de uso vão parar nos lixões e que agora é difundida inclusive por grandes varejistas brasileiros. Esta rede de lojas colocou caixas para recolher roupas, calçados e acessórios que o consumidor não usa mais. Quando elas estiverem cheias, serão encaminhadas para a organização social Liga Solidária, que trabalha com educação. O que estiver em bom estado será vendido a preços simbólicos e o dinheiro vai para a própria Liga. O restante também tem destino certo. A Liga tem parcerias com organizações que lidam com reciclagem, têxtil. E aí essa roupa ela pode entrar num ciclo aí de uma reciclagem e parar no estofamento de um automóvel, para confecção de estopa. Ou ela vai para um reuso, para uma segunda vida, ou ela vai para a reciclagem. Na economia circular, a dinâmica deixa de ser extração, produção, consumo e descarte. E passa a ser extração, produção, consumo, reaproveitamento e novo uso. Nesse segmento, a ONU estima que 180 mil empregos sejam perdidos no Brasil, mas que outros 620 mil sejam criados com a popularização das atividades de reciclagem. Então, a economia circular ela consiste em utilizar apenas materiais e recursos e energia renovável, né, por uma parte, e não permitir que nada, a não ser impacto positivo, saia dos nossos sistemas de consumo e produção. Então, você precisa de pessoas para permitir que esses ciclos eles sejam ativados. Cenis, você acha que o Brasil ainda está engatinhando com as ações voltadas à sustentabilidade se a gente comparar o Brasil com outros países? Olha, cara, sim, mas tem avanços importantes. Eu trabalho com 2 setores que, para minha surpresa, quando eu fiquei sabendo, são 2 setores que conseguiram fazer da reciclagem dos seus resíduos uma atividade lucrativa.
Então, assim, uma que tem no mundo dos pneus, né? Hoje o Brasil recicla mais do que ele produz de pneu, porque ele recicla parte do que ele importa, inclusive. Então, tem 105% da produção nacional é reciclado e consegue entrar nos processos produtivos para reutilização. Então, é uma coisa... Você não vê mais pneu nos rios, né? Você lembra que tinha coisa de rio? Você não vê mais. O outro segmento é na área de indústria farmacêutica, onde eles conseguem ter lucro do reaproveitamento dos resíduos. Então, não é só que ele deixou de gastar para destinar o resíduo. Ele gerou dali e é terceirizado. É uma empresa que consegue especializar e eles têm um lucro na atividade de terceirização. Então, estamos avançando. Acho que talvez menos do que deveria, porque a economia precisa ser mais organizada, os lixos precisam ser mais organizados, mas eu acho que a gente está avançando. Mas eu ia lembrar, durante a matéria, que o Amazon, hoje a gigantesca Amazon, começou lá atrás como uma venda de livros usados para universitários. Né? As pessoas, eu sou dessa época, que precisavam comprar livros e eram caríssimos, aqueles livros enormes. Obviamente, você saía da graduação, você ia fazer com o livro. O Amazon botava lá um preço baixíssimo e aproveitava para... E começou uma economia circular lá atrás, só que em escala, e aí foi virando o gigante que virou. Mas começou pensando exatamente no valor que você tinha a ser apropriado por um bem que estava útil, ainda utilizável, porém que não estava com valor de mercado. Foi isso que ele capturou e se alavancou, né? Agora, há quem diga que a economia circular faz a roda da economia girar menos. Então, é um equívoco a gente pensar assim ou não? Eu acho que ele não substitui. Eu acho que tem algumas franjas que você pode utilizar isso sem matar a economia. Na verdade, ela gera valor. Ela pode não gerar valor monetizável, mas ela gera valor. Então, por exemplo, se você pegar, melhora a qualidade de vida. O exemplo que a gente estava vendo lá, se você conseguir aumentar a troca entre pessoas próximas de bens que não estão sendo utilizados por um e por outro e pode ser utilizado por um terceiro, que você não monetizou, mas você melhorou a economia, a vida da pessoa. E esse é o caminho agora, né? Todo mundo de olho nisso. E uma boa parte. Você tem os teóricos mais recentes de desenvolvimento, não fala que desenvolvimento está diretamente proporcional ao PIB. Ele está diretamente proporcional à qualidade de vida, que nem necessariamente é PIB. Então, você tem países que têm melhor qualidade de vida com PIB menores. Não é que você pode prescindir de PIB, não. Você precisa de produção, você precisa de sim. Mas não é uma correlação tão direta. Esse é um exemplo onde você pode ter uma situação que convive com um modelo de desenvolvimento mais industrialista, etc. O debate virtual entre Donald Trump e Joe Biden, previsto para o dia 15, foi cancelado. A comissão que organiza os debates não justificou o motivo do cancelamento. O presidente americano, que testou positivo para a Covid-19 há 9 dias, pretende realizar um evento público amanhã à noite. Segundo a imprensa americana, o evento deste sábado vai ser na Casa Branca. Trump já confirmou que vai fazer um comício na Flórida na segunda-feira. A intenção do presidente foi divulgada depois que o médico da Casa Branca afirmou que ele está liberado para atividades públicas a partir deste sábado. Sean Coley considera que o presidente, que completa amanhã 10 dias de contaminação, não vai mais poder infectar outras pessoas, já que esse é o prazo determinado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Segundo o médico, Donald Trump concluiu o tratamento e está extremamente bem e com sinais estáveis. Apesar disso, especialistas alertam que um comício poderia agravar a saúde do republicano e colocar pessoas próximas em risco. O presidente testou positivo no dia 1º, foi hospitalizado na sexta-feira passada e voltou à Casa Branca 3 dias depois. Ele deve realizar um novo teste nas próximas horas e ainda aguarda o resultado de outros exames. Bom, Cenis, agora há pouco a comissão cancelou o próximo debate previsto para o dia 15 de outubro. Qual candidato sai mais prejudicado por esse cancelamento, Biden ou Trump? Olha, eu acho que o Biden está dando sinais de que ele conseguia no debate se sair melhor do que o Trump, né? O Trump está com muitos flancos abertos, o Biden não é um grande debatedor, mas ele consegue se conter do ponto de vista, né, das emoções, e ele tem no
as pesquisas indicam que no primeiro debate ele ganhou com uma certa folga. Então, e o Trump mostrou que tem pouca proposta, é um sujeito de muita polêmica e não está preparado. A minha impressão é que, desmontando o debate, talvez o Biden perca uma oportunidade de se promover novamente. Então, é mais favorável ao Trump. Agora, desde que as eleições norte-americanas começaram, Donald Trump tem falado muito em fraude. Ele pode ter razão? Não, eu acho muito difícil. Assim, é tão peculiar você ouvir esse debate nos Estados Unidos, né? Você tem problemas nos Estados Unidos, às vezes, de eficiência do sistema eleitoral, porque ele é tudo descentralizado nos Estados Unidos. Então, você tem alguns que são primários mesmo. É uma cabininha de pano com papel que você põe lá, mas porque aquele condado decidiu assim, ou aquele estado tem uma certa legislação. Agora, achar que tem um movimento deliberado de fraude nacionalmente estruturado e que o FBI não está vendo, a justiça não está vendo, é uma conspiração, é uma teoria de conspiração primária. Assim, você pode ter erros, você pode, mas supor, nos Estados Unidos, dá o que deu agora, esses radicais em Michigan. É um pessoal que está com a teoria da conspiração maluca e estão tentando derrubar assim, mas vem dessas teorias. E ele é sistema. No debate ele foi sistemático. E o argumento que ele usou, eu encontrei o que poderia ser um voto à distância num lixo. Falei, olha, como é que você faz uma acusação num país assim? Porque você encontrou você tem algum dado. Isso é criminoso o que ele está fazendo. O presidente da maior nação democrática do mundo que deslegitima os sistemas eleitoral do país é uma loucura, né? Quer dizer, beira o crime, né? Beira o crime. Está procurando um motivo para não aceitar a sua derrota, provavelmente. E você vai ver a seguir, professor de medicina usa máscara preta para simular pacientes pobres. E ainda, campanha de combate à fome da ONU leva o Nobel da Paz. Nós voltamos em instantes, não saia daí. O Brasil depois da crise. O que esperar da economia depois que a pandemia passar? As perspectivas econômicas são o centro do encontro virtual formado por um comitê de empresários e economistas brasileiros. O debate traz diversas análises, entre elas a do ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e atual secretário da Fazenda e do Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles. É na quinta-feira, às 10h45 da noite. Cultura livre é a atemporalidade. Senta aqui, vou te dar um recado, tudo muda. Poder se expressar livre por aí. Dentro dos olhos meus, eu sei. São caminhos abertos para a canção brasileira. Morreu com muito sonho na cabeça. Um novo mundo sob um novo olhar. O Prêmio Nobel da Paz de 2020 foi entregue hoje ao Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, que trabalha no combate à fome do planeta. O programa foi escolhido entre 318 candidatos e a premiação equivale a mais de 6 milhões de reais. O anúncio foi feito em Oslo, na Noruega, pela presidente do Comitê do Nobel.
the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Programme. O prêmio foi justificado pelos esforços no combate à fome, pela contribuição para melhorar as condições de paz em áreas afetadas por conflitos e por atuar como uma força motriz nos esforços de prevenção contra o uso da fome como arma de guerra. A premiação surpreendeu o porta-voz do programa. Thomson Peary participava de uma das coletivas regulares da ONU em Genebra, na Suíça, quando soube do anúncio do Prêmio Nobel da Paz. I've just learned that the Nobel Peace Prize has been awarded to the World Food Programme. Por alguns instantes, Thomson ficou sem palavras e foi sucedido por aplausos. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas foi fundado em 1961. É a maior agência humanitária da ONU e o principal programa de combate à fome do mundo, atuando em mais de 80 países, levando alimentos para mais de 100 milhões de pessoas. Dados da entidade apontam que mais de 20 mil pessoas morrem de fome por dia, situação agravada com a pandemia do coronavírus. Hoje, a presidente do Comitê do Nobel pediu aos governos que garantam ao Programa Mundial de Alimentos e outras organizações ajuda e apoio financeiro necessário. Além do prêmio em dinheiro, cerca de 6 milhões de reais, o Nobel da Paz dará ao vencedor a medalha de ouro que será entregue em uma cerimônia em Oslo, no dia 10 de dezembro. Neste ano, o Programa Mundial de Alimentos da ONU disputou com mais de 300 candidatos, entre eles a ativista ambiental Greta Thunberg e o cacique Raoni, líder reconhecido por sua luta pela defesa dos povos indígenas e da Amazônia. A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo suspendeu um professor que usou uma máscara preta em uma aula online. O professor, que também é médico, disse que não conhecia a iniciativa conhecida como Blackface. O vídeo foi filmado pelos alunos durante uma aula online. O professor Ronald Sérgio Palota Filho usou uma máscara preta e ironizou pacientes do SUS. Eu não como essas comidas de fraco daqui do sul, não, sabe? Eu não como, não. Bom, comida de macho, mulher macho, já tá entendendo? Segundo os alunos do primeiro ano do curso de Ciências Médicas, a aula era sobre propedêutica, que é a introdução sobre ensinamentos básicos de uma disciplina. O objetivo era ensinar os calouros a se relacionar com pacientes pobres. Em nota, a Faculdade de Medicina da Santa Casa repudiou qualquer atitude racista ou preconceituosa. Disse que abriu uma sindicância interna para apurar os fatos e suspendeu o professor. A iniciativa chamada de Blackface é uma prática usada há cerca de 200 anos e é considerada racista. O professor Ronald, que também é médico na Santa Casa, se desculpou e disse não estar familiarizado com esse conceito. Afirmou ainda que a aula deveria ser presencial e prática, diretamente com pacientes. Como era online, ele se posicionou como um ator para que os alunos entendessem melhor. No século XIX, atores brancos pintavam os rostos de preto para ilustrar comportamentos associados aos negros de forma exagerada. Isso surgiu em uma época em que negros não eram autorizados a subir nos palcos e atuar por causa da cor da pele. O mais importante é o modo como as pessoas que frequentavam esses shows entendiam. Eles não entendiam isso como uma homenagem, pelo contrário, eles entendiam como uma representação negativa. A prática continuou em programas de TV e no teatro por boa parte do século XX e foi utilizada também no Brasil, prejudicando os artistas negros. Eles foram marginalizados, descriminalizados e a opção foi pela maquiagem de atores brancos. Então você tem uma história desse blackface no Brasil, que é uma história da discriminação de artistas negros. Doutor Dante, a blackface é uma prática com mais de 200 anos na qual pessoas negras são ridicularizadas. Fica difícil acreditar que esse professor a desconhecesse. Mesmo que desconheça, o desconhecimento não serve como desculpa para esse comportamento, não, o meu modo de ver, né? Sim, porque mesmo que ele conhecesse, qual o objetivo dele em fazer isso? Não tem nada a ver com o tema. Não tem nada de positivo, né? É uma simbologia que remete a estereótipo racista, negativo, não traz nada de positivo, né? Como você disse, tem mais de 200 anos, numa época que os negros nos Estados Unidos lutavam pelos seus direitos civis, depois de
de centenas de anos de escravidão. Né? Então, os negros eram ridicularizados e não é simplesmente pintar o rosto, é uma simbologia negativa. Felizmente, a sociedade está bastante atenta para qualquer manifestação de racismo e repudia com veemência esse tipo de coisa que, de fato, precisa ser avaliado pela justiça, né? Agora, por que os debates sobre racismo têm se tornado cada vez mais frequentes e mais presentes na nossa sociedade, tanto no Brasil, né, como fora do Brasil? Porque é um despertar da população negra que foi humilhada, que foi desprezada, que foi maltratada. Existe uma necessidade de um ressarcimento histórico, que é uma dívida que nunca vai poder ser paga dos brancos com os negros, pelo que foi feito com eles. Né? Então, felizmente, a sociedade acordou para isso e precisa debater, porque existe comportamento, infelizmente, como a gente vê na mídia, de tratar as pessoas como desiguais, que é uma loucura, né? É uma loucura imaginar que o ser humano pode ser desigual pela cor da pele, né? Possivelmente, se forem desiguais, são melhores, porque suportaram essa arrogância, essa prepotência e essa violência dos brancos por muitos anos. Se você acha possível acabar com esse racismo estrutural que existe no Brasil? Aos poucos, não só com possível, tipo como necessário. Não existe sociedade que possa evoluir com isso. Eu tenho dito que a sociedade americana é uma sociedade marcada pela violência e que só consegue dar violência para as pessoas, racista, discriminatória, desigual, né? E que tem na sua base o racismo estrutural, que é execrável sobre todos os aspectos. Nós agradecemos a presença do médico cardiologista Dante Senra e do economista e doutor em ciência política Ricardo Senes. Muito obrigada, senhores. Até a próxima. Obrigado. Fique agora com o programa Repórter Eco. Nós terminamos essa edição com um projeto que uniu as vozes de artistas como Chico Buarque, Martinho da Vila, Zé Cabaleiro, Joyce Moreno, entre outros, na música Eu Quero Ver. Uma mensagem de repúdio à destruição do Pantanal e da exaltação à natureza brasileira. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana e até segunda. A cinza cobre o anil que tinha na bandeira nacional. Quem foi que matou minha sabiá? Quem incendiou vai ter que pagar. Fogo na beira do rio, fogo na lei do Brasil e no boné do guarda-chuva. Um passarinho sumiu, a baraúna caiu, falta bombeiro lá no Pantanal. Ninguém apaga o pavio, a cor da mata fugiu daquele pavilhão a meio pau. O nosso ouro saiu, a cinza cobre o anil que tinha na bandeira nacional. Quem foi que matou minha sabiá? Quem incendiou vai ter... Cultura livre é a atemporalidade. Senta aqui, vou te dar um recado, tudo muda. Poder se expressar